Existem pontos no globo que o homem riscou dos seus mapas. Lugares onde as fronteiras foram apagadas, não por erros de cartografia, mas por decretos de silêncio. São faixas de terra que engoliram exploradores e guardam segredos biológicos sob camadas espessas de poeira e isolamento. Nessas áreas, a natureza não é apenas um cenário, é um carcereiro. O oceano circunda cada um desses pontos, atuando como uma barreira física implacável. Ele garante que doenças, experimentos esquecidos e verdades inconvenientes permaneçam presas dentro do seu próprio perímetro. Essas ilhas funcionam como cofres naturais. O que entra, não sai. O que foi enterrado ali permanece intocado pelo curso da história oficial. O governo sela os acessos, a marinha patrulha as águas e o silêncio se torna a única lei vigente. Para o mundo exterior, são apenas espaços vazios. Para quem conhece os registros, são o destino final de tudo aquilo que a civilização prefere esconder. O arquivo proibido está aberto. A partir de agora, o que jaz sob o solo dessas zonas proibidas deixa de ser um rumor para se tornar o foco central da nossa investigação. Nossa trajetória pelos arquivos não será linear. Percorreremos 10 locais onde o tempo parou e as leis humanas foram suspensas. Cada coordenada que visitaremos carrega uma cicatriz diferente, desde laboratórios de veneno natural até cidades industriais devoradas pela maresia. Mas o verdadeiro propósito desta expedição reside no destino final. Não se trata apenas de curiosidade mórbida por lugares esquecidos. Ao final desta contagem regressiva, entraremos nas profundezas da floresta amazônica. Lá, escondido sob a vegetação densa, reside um enigma que desafia a arqueologia convencional. Estamos falando de vestígios de uma civilização perdida, uma metrópole que prosperou por séculos antes de desaparecer, sem deixar rastros. O que descobrimos sobre esse sítio arqueológico tem o potencial de alterar radicalmente o que sabemos sobre o povoamento das Américas. A história oficial, como a conhecemos, pode estar incompleta. Preparem-se. O arquivo proibido começa agora, e o que está guardado sob a terra amazônica vai forçar o mundo a olhar para o passado com outros olhos. O silêncio está prestes a ser quebrado. Abrimos nossa contagem em 10º lugar com Poveglia, na Itália. Desde 1968, o acesso à ilha é estritamente proibido. O solo que compõe a superfície não é terra comum. Séculos de pragas transformaram a ilha em um depósito de restos humanos. Durante as epidemias, o terreno recebia camadas sobre camadas de corpos, misturando cinzas e ossos à própria geografia da ilha. A partir do século XX, o local funcionou como um manicômio. A por inter, o isolamento, a doença e o desespero moldaram o cotidiano dos pacientes entre as paredes da instituição. O médico-chefe do hospital, um homem que supervisionou décadas de procedimentos experimentais, subiu até o topo da Torre do Sino. De lá, ele se lançou ao vazio. Seu corpo atingiu o chão, e o silêncio que se seguiu apenas consolidou a reputação do lugar. Hoje, o solo permanece saturado. Quem pisa ali sente a resistência do terreno, uma massa densa e irregular que parece reter a memória das mortes que ali ocorreram. A ilha não é apenas uma ruína arquitetônica, é um campo de horrores, onde a história da medicina e a brutalidade da peste se fundiram. O governo italiano mantém a interdição total, pois o que reside sob a superfície de Poveglia exala uma atmosfera que nenhum visitante consegue ignorar. O horror ali é visceral, palpável, e a terra, forjada pelo sofrimento, recusa qualquer tentativa de retorno à normalidade. A interdição de Poveglia não é apenas uma questão de decreto, mas uma necessidade imposta pela própria ilha. Relatos de exploradores e técnicos que tentaram se aproximar da costa convergem para um fenômeno perturbador. No momento em que embarcações cruzam a linha invisível da zona proibida, os instrumentos de precisão entram em colapso. Bússolas giram descontroladamente, radares perdem o sinal e câmeras digitais travam, com suas telas exibindo apenas estática cinzenta.
Não se trata de uma falha mecânica comum, mas de uma interrupção súbita na estabilidade física do ambiente. O motor de barcos de apoio simplesmente engasga e silencia, como se o próprio ar ao redor da ilha rejeitasse a presença de tecnologia moderna. Quem tentou registrar o interior da estrutura do manicômio relata que o tempo parece comprimido. O som ambiente desaparece, substituído por um zumbido constante que faz a pele vibrar. A realidade ali parece ter sido alterada por camadas de eventos traumáticos que se acumularam ao longo dos séculos. A física do local não responde às leis que conhecemos. Quando a eletricidade morre e a bússola falha, o visitante percebe que não está mais em um território geográfico comum, mas em uma zona de exclusão, onde o passado não está apenas enterrado, ele atua ativamente sobre qualquer objeto que tente medir ou observar a ilha. Poveglia permanece como um cofre hermético, onde a tecnologia recua e o silêncio domina, protegendo os segredos que o mundo exterior não tem permissão para decifrar. Seguimos para o 9º lugar, North Sentinel, nas Ilhas Andamã, Índia. Enquanto o mundo avançou, esta pequena porção de terra permaneceu estática. Há 60 mil anos, seus habitantes vivem em um isolamento absoluto, protegendo um território que o mapa moderno insiste em ignorar. A hostilidade não é uma reação tardia, é uma doutrina de sobrevivência. Qualquer embarcação que se aventure além do limite visual da costa é imediatamente interceptada. Não há espaço para o diálogo, nem para a diplomacia. O som que rompe o silêncio da praia não é uma saudação, é o zunido de flechas disparadas com precisão letal. Lanças de madeira, talhadas para perfurar, cruzam o ar em direção a qualquer intruso que ouse romper a barreira invisível das águas. O perigo ali é constante, uma tensão que vibra na ponta de cada arma apontada para o horizonte. Observar a ilha através de lentes de longo alcance revela apenas a densa vegetação e o movimento de figuras que patrulham a areia. Eles não buscam contato, eles impõem o afastamento. Cada passo dado em direção àquela costa é uma aposta contra a sobrevivência. A ilha não guarda apenas segredos biológicos, ela preserva um modo de vida que não admite a presença de estranhos. Ali, o tempo não flui. Ele se fecha em um ciclo de vigilância e defesa armada que mantém North Sentinel como o ponto mais inacessível e perigoso do planeta. Em 2018, o missionário John Allen Shaw decidiu desafiar a barreira de milênios. Ignorando todos os protocolos de segurança, ele utilizou um barco de pesca para se aproximar da costa proibida. Ao pisar na areia, a reação foi instantânea. O som de arcos tensionados rompeu o ar antes que ele pudesse dar 10 passos. Flechas atingiram seus pertences e o ar ao redor, forçando um recuo desesperado para o mar. Ele retornou no dia seguinte, acreditando que sua presença seria tolerada. Foi o último erro de sua vida. Observadores à distância relataram o momento em que ele foi cercado pelos nativos. Não houve negociação. Seu corpo foi arrastado pela areia, deixando um rastro que desapareceu com a maré alta. A brutalidade do evento forçou a Marinha Indiana a agir. O governo estabeleceu uma zona de exclusão rígida de 3 milhas náuticas ao redor de todo o perímetro da ilha. Navios de patrulha monitoram as águas 24 horas por dia, disparando sinais de alerta contra qualquer embarcação que se aproxime além do limite permitido. O custo de tentar desvendar o mistério de North Sentinel tornou-se claro. A ilha não aceita visitantes, e o Estado garante, com o peso de canhões e radares, que ninguém mais tente cruzar essa linha de sangue e silêncio. Cruzamos o oceano para o 8º lugar em nossa lista, Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, Brasil. O que torna este local proibido não é a hostilidade humana, mas uma densidade biológica que desafia a lógica da natureza. Estima-se que existam milhares de jararacas ilhoas vivendo em um espaço minúsculo. Elas não apenas habitam a floresta, elas dominam cada metro quadrado de solo, tronco e rocha. A jararaca-ilha possui uma adaptação evolutiva específica para a caça aérea, permitindo que ela capture aves com precisão milimétrica. O perigo real, no entanto,
reside na potência de seu veneno. Diferente das espécies continentais, esta serpente carrega uma carga tóxica de ação rápida e extrema. Ao entrar na corrente sanguínea, a toxina inicia um processo de degradação celular imediato. O veneno atua como um solvente biológico agressivo. Em questão de segundos, a estrutura dos tecidos começa a se desfazer. A carne humana, em contato com a substância, sofre uma liquefação acelerada, um processo químico que transforma o tecido vivo em uma massa inerte. O simples movimento de entrar na mata é um convite ao colapso físico. Não há antídoto que possa ser administrado a tempo em um ambiente onde cada passo pode resultar em uma picada fatal. A ilha se tornou um cemitério para qualquer forma de vida que não possua escamas, um laboratório natural de morte absoluta, onde a biologia se volta contra o intruso com uma eficiência aterrorizante. A proibição de desembarque na Queimada Grande não é apenas uma medida de segurança pública ou preservação ambiental. A Marinha do Brasil mantém um bloqueio naval rigoroso, patrulhando o perímetro com navios de guerra para impedir qualquer aproximação. Por trás dessa barreira de aço, esconde-se uma realidade que vai muito além de um santuário de serpentes. O veneno da jararaca ilhoa tornou-se um dos ativos biológicos mais cobiçados pela indústria farmacêutica global. Com propriedades químicas únicas capazes de inibir a coagulação e tratar doenças cardiovasculares, a toxina é avaliada em bilhões de dólares no mercado de biotecnologia. O que chamamos de ilha é, na prática, um laboratório estratégico de acesso restrito. O Estado brasileiro monitora a coleta de amostras sob sigilo absoluto, controlando cada miligrama de veneno que deixa o solo rochoso da ilha. O isolamento geográfico funciona como uma segurança extra para uma operação comercial de alta complexidade. Quando embarcações se aproximam, não são apenas os sensores de movimento que detectam a presença estranha. Ordens diretas de comando garantem que o segredo biológico permaneça trancado sob a guarda da Marinha. A ilha não está proibida por causa do perigo das picadas, mas porque o valor do que rasteja sob as copas das árvores é grande demais para ser deixado sob o domínio do acaso. O controle é total, a vigilância é ininterrupta e o lucro, protegido por canhões, permanece invisível ao público. 7º lugar, Hashima, no Japão. O que vemos hoje não é uma ruína comum, mas uma cápsula do tempo forçada pelo colapso industrial. Em 1974, a mina de carvão que sustentava a vida na ilha esgotou suas reservas. O governo ordenou a evacuação total. Em apenas 48 horas, milhares de operários e suas famílias foram retirados, deixando para trás cada fragmento de suas rotinas. Ao caminhar pelos corredores de concreto, o silêncio é interrompido apenas pelo estalar das ferragens sob a maresia. O cenário é perturbador. Pratos permanecem empilhados sobre mesas de jantar, como se a refeição tivesse sido interrompida por um sinal de emergência. Brinquedos infantis jazem no chão de quartos, cujas janelas foram engolidas pela vegetação. Móveis de madeira, agora apodrecidos pelo salitre, mantêm suas posições originais, testemunhando o momento exato em que a vida cessou. Não houve tempo para organização ou despedidas. A estrutura da cidade, construída para resistir aos tufões, agora racha sob o peso da própria memória. O concreto cede, expondo vergalhões enferrujados, enquanto os escombros guardam a melancolia de um lugar que, da noite para o dia, foi riscado dos mapas de habitação humana. O abandono repentino transformou Hashima em um labirinto de espectros domésticos, onde a pressa da partida congelou a história em uma estática de poeira, ferrugem e ausência absoluta de qualquer batimento humano. 6º lugar, Gruenord, na costa da Escócia. Aqui, a marca da guerra não é visível em crateras ou monumentos, mas em um silêncio microscópico que domina a paisagem. Em 1942, o exército britânico transformou este pedaço de terra em um centro de testes para o antraz. O objetivo era claro:
desenvolver uma arma biológica capaz de dizimar populações inimigas através da propagação de esporos letais. Bombas contendo a bactéria foram detonadas, saturando cada centímetro da ilha com uma ameaça invisível. O solo, antes comum, tornou-se um reservatório de morte. Quando a poeira baixou, os cientistas perceberam que o experimento havia escapado do controle. A contaminação era absoluta. Durante décadas, o acesso foi proibido por decreto, enquanto o governo tentava, sem sucesso, erradicar a ameaça com toneladas de formaldeído. O solo foi revirado, queimado e tratado. Mas a biologia provou ser mais resiliente que a engenharia humana. Os esporos de antraz, capazes de sobreviver em condições extremas por séculos, permanecem latentes sob a camada de terra, aguardando qualquer perturbação. Mesmo após tentativas oficiais de descontaminação, o risco persiste. Caminhar por Grignard é estar sobre um campo minado invisível, onde um simples passo pode liberar a bactéria que a ciência tentou, sem sucesso, apagar da história. A ilha permanece uma cicatriz aberta, um lembrete físico de que certas armas, uma vez liberadas no ambiente, nunca retornam ao estado de paz. Quinto lugar, Atol Palmyra, no Pacífico. Longe das rotas comerciais e envolto por um cinturão de corais afiados, este atol não guarda vírus, mas algo que a lógica não consegue mapear. Quem alcança estas praias relata uma mudança imediata na percepção espacial. O silêncio não é apenas a ausência de som, é uma pressão que parece emanar do próprio solo arenoso. O medo aqui não tem um gatilho visível. Não há predadores à vista, nem armadilhas mecânicas, mas o instinto de sobrevivência dispara assim que os pés tocam a areia branca. Relatos de exploradores descrevem uma sensação intensa de estarem sendo observados, uma vigilância que persiste mesmo quando estão isolados no centro do atol. Ao longo das décadas, o local tornou-se palco de desaparecimentos inexplicáveis. Embarcações são encontradas à deriva, com suprimentos intactos e instrumentos de navegação ligados, mas sem qualquer sinal da tripulação. As bússolas giram sem direção e os mapas falham em registrar a topografia exata, como se a ilha se deslocasse sob os pés dos visitantes. O terror em Palmyra é puramente psicológico, uma invasão silenciosa na mente de quem ousa ancorar. Não se trata de uma ameaça que ataca o corpo com veneno ou armas, mas de uma presença que consome a sanidade, forçando aqueles que chegam a abandonar seus postos e fugir em desespero, antes que a própria consciência se perca no horizonte infinito deste atol esquecido pelos mapas convencionais. Quarto lugar, a Ilha das Bonecas, nos canais de Xochimilco, México. O cenário desafia a compreensão imediata. Centenas de bonecas, algumas sem olhos, outras com membros arrancados ou cobertas por fungos, estão presas por fios em troncos e galhos. O vento que passa pelos canais faz com que os corpos de plástico batam uns contra os outros, produzindo um som seco e constante. A origem desta coleção macabra remonta a uma tentativa de apaziguar um espírito. Segundo a lenda local, o zelador da ilha encontrou o corpo de uma criança afogada nas águas que circundam o local. A partir daquele dia, ele passou a recolher bonecas descartadas nos lixos e canais próximos, pendurando-as em toda a vegetação como oferendas ou sentinelas para acalmar o que ele descrevia como uma presença inquieta. O ambiente é saturado por essa estética de decomposição. Com o passar das décadas, a exposição ao sol e à umidade transformou o plástico e os tecidos em formas distorcidas. O desfecho desta história é tão enigmático quanto o local. Anos depois de iniciar seu ritual, o próprio zelador foi encontrado sem vida, flutuando exatamente nas mesmas águas onde, décadas antes, ele teria visto a criança. Hoje, quem navega pelos canais sente o peso de milhares de olhares de plástico que, embora imóveis, parecem seguir cada movimento de quem ousa se aproximar da margem. O silêncio da ilha é interrompido apenas pelo ranger das cordas que sustentam as bonecas, balançando lentamente sob o sol. Terceiro lugar, Miyakejima, no Japão.
Aqui, a sobrevivência não é uma escolha, mas uma negociação constante com a própria crosta terrestre. O vulcão Monte Oyama, ativo e imprevisível, expele vapores de enxofre que tornam o ar um veneno letal. Ao pisar na ilha, o primeiro reflexo é a adaptação forçada, o uso obrigatório de máscaras de gás. O som da respiração torna-se um ruído metálico e rítmico, abafado pelo filtro de borracha que separa os pulmões da atmosfera tóxica. A vida aqui é ditada por sensores espalhados por todo o território. Quando os níveis de dióxido de enxofre sobem acima do limite suportável, sirenes cortam o silêncio das ruas, forçando os habitantes a abandonarem qualquer atividade imediata e selarem seus rostos com as máscaras. As casas, muitas vezes desocupadas ou marcadas pela corrosão dos gases que atacam o metal e o concreto, revelam uma rotina de perigo iminente. Não há espaço para o descuido. Um defeito na vedação da máscara ou um atraso na fuga em direção às zonas seguras significa uma exposição direta a gases que colapsam o sistema respiratório em minutos. É um ambiente onde o horizonte é frequentemente ocultado por nuvens de fumaça amarelada. A população vive em um estado de alerta permanente, observando as encostas vulcânicas e confiando apenas na vedação de seus equipamentos de proteção para garantir que o próximo suspiro não seja o último. Segundo lugar, Diego Garcia, um atol isolado no coração do Oceano Índico. O que hoje é uma das bases militares mais estratégicas do mundo, em 1965, abrigava uma comunidade próspera. A transição foi brutal e definitiva. O governo britânico, em conluio com interesses americanos, ordenou a expulsão forçada de toda a população local. Famílias foram embarcadas em navios de carga, proibidas de levar seus bens, deixando para trás casas, animais e memórias. O território foi esvaziado de civis para garantir o isolamento absoluto. Hoje, a ilha é um ponto cego nos mapas convencionais. Não há registros de visitantes, não há turismo, e o acesso é estritamente controlado por cercas de arame e patrulhas constantes. Pistas de pouso capazes de receber bombardeiros de longo alcance cortam a vegetação tropical, enquanto radares de alta frequência monitoram cada movimento num raio de centenas de quilômetros. O sigilo é a arma principal. Documentos oficiais descrevem o local como um suporte logístico, mas a ausência total da população original e o controle férreo sobre as comunicações alimentam conspirações geopolíticas de alto nível. Quem tenta se aproximar do espaço aéreo ou marítimo é interceptado antes mesmo de avistar a costa. É um pedaço de terra onde a soberania foi substituída por operações militares sob sigilo absoluto, transformando um paraíso tropical em uma fortaleza invisível que serve aos interesses estratégicos das maiores potências mundiais, longe dos olhos da opinião pública. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos pontos riscados do mapa. Percorremos ilhas de horror, zonas de exclusão militar e territórios onde a natureza dita as regras da sobrevivência. No entanto, o mistério que ocupa o primeiro lugar não reside em um atol esquecido no Pacífico ou em uma base secreta no Índico. Ele repousa em solo brasileiro. Cruzamos o Atlântico em direção à foz do rio Amazonas. Lá, sob a densa vegetação, existe uma terra maior que a Suíça, que desafia os pilares da arqueologia tradicional. O que escondemos aqui não é apenas um lugar proibido, mas uma lacuna na nossa própria origem. Decretos federais cercam a área, restringindo o acesso e mantendo o silêncio sobre o que jaz enterrado sob camadas de sedimentos e o tempo. Enquanto o mundo busca respostas em lugares distantes, a chave para reescrever a história das Américas está trancada em uma ilha onde a civilização simplesmente desapareceu. Prepare-se. O que está guardado em Marajó não é apenas uma curiosidade histórica, é uma prova de uma metrópole que não deveria existir. Primeiro lugar, a Ilha de Marajó. Esqueça o que os livros de história descrevem sobre as Américas antes de 1500. No coração desta ilha, maior que a Suíça, a terra esconde os alicerces de uma metrópole monumental.
Entre os anos 0 e 1200, 100 mil pessoas caminhavam por ruas planejadas, cercadas por uma infraestrutura que desafia a lógica dos exploradores coloniais. Não eram tribos isoladas, era uma civilização de escala urbana. Escavações revelam complexos de cerâmica com padrões geométricos de precisão matemática, cozidas em fornos de alta temperatura, que a tecnologia da época, segundo a arqueologia tradicional, não deveria possuir. Ao cavar poucos metros na floresta, encontram-se aterros artificiais que sustentavam construções imensas, erguidas sobre o solo alagadiço. Cada peça encontrada é um soco na cronologia que aprendemos na escola. Onde a ciência esperava encontrar apenas grupos nômades, Marajó impõe a existência de uma metrópole organizada, com divisão de trabalho e uma sofisticação artística que rivaliza com as grandes cidades da antiguidade clássica. A selva não engoliu apenas pedras, engoliu a prova de que uma potência avançada dominou o delta do Amazonas por 12 séculos. Mas então, o silêncio absoluto. Imagine 100 mil pessoas seguindo sua rotina, cultivando, moldando argila e mantendo a engrenagem urbana em pleno funcionamento. De repente, o fluxo interrompe. Não houve o rastro de fogo de uma guerra. Não há camadas de cinzas vulcânicas ou sinais de pragas que expliquem uma evacuação em massa. Nenhum desastre natural deixou cicatrizes no solo ou marcas de destruição nas estruturas. A civilização marajoara não foi dizimada. Ela simplesmente cessou de existir. O que resta são peças de cerâmica finamente decoradas, encontradas em posições que sugerem uma interrupção súbita, como se o tempo tivesse parado em um único instante. Pratos e vasos permanecem onde foram deixados, mantendo o segredo de uma população que evaporou da história. Não há corpos, não há registros de migração, apenas o vazio onde deveria haver uma linhagem contínua. O solo da ilha guarda o mistério de uma metrópole que não sucumbiu ao caos, mas que se desfez em um enigma sem causa. Onde hoje a vegetação reclama o espaço, o silêncio da terra é o único vestígio de uma sociedade que dominou o delta e depois, sem explicação, deixou o palco da história vago. O desaparecimento é apenas o começo da censura. Hoje, o acesso às áreas de escavação não é bloqueado pela selva, mas por decretos federais. O governo brasileiro mantém um controle rigoroso sobre o solo marajoara, proibindo explorações independentes e limitando o trabalho de arqueólogos estrangeiros. Placas de advertência cercam os sítios principais, vigiadas por patrulhas que garantem a ausência de olhos curiosos. Por que o Estado brasileiro isolaria uma área arqueológica com tal intensidade? O decreto não protege apenas ruínas, ele sela um segredo. Ao impedir o escaneamento a laser e o mapeamento sistemático das estruturas subterrâneas, as autoridades criam uma zona de sombra. Cada vez que uma equipe tenta obter permissão para sondar a profundidade dos aterros, a burocracia trava o processo. O que jaz sob o solo de Marajó não é apenas cerâmica quebrada, é a evidência de uma tecnologia ou de um registro histórico que, se exposto, invalidaria as teses acadêmicas vigentes. O governo sabe exatamente o que está enterrado ali e o isolamento é a única forma de manter o status quo da nossa história intacto. A verdade enterrada em Marajó não é um acidente, é uma ameaça à narrativa que aprendemos na escola. Se a metrópole marajoara existiu com tal complexidade entre os anos 0 e 1200, a ideia de que as Américas eram apenas terras selvagens esperando pela colonização desmorona. As peças de cerâmica, com sua geometria perfeita e iconografia complexa, provam que existiu ali uma rede urbana capaz de sustentar 100 mil almas. Isso força a reescrita de toda a cronologia continental. O que os livros chamam de descobrimento é, na verdade, a sobreposição de uma história sobre outra. Ao analisar os padrões de assentamento e a engenharia dos aterros, percebemos que a tecnologia marajoara desafia as leis da arqueologia tradicional. Não estamos falando de tribos isoladas, mas de uma civilização que dominou a engenharia hidráulica
e o planejamento urbano em uma escala que a academia insiste em negar. Se aceitarmos o que Marajó nos conta, teremos que admitir que fomos enganados sobre as origens das nossas próprias terras. O solo da ilha não guarda apenas restos de cerâmica. Ele guarda a chave para implodir as fundações da história oficial, revelar que o verdadeiro passado das Américas foi apagado deliberadamente para manter a nossa ignorância. O arquivo proibido encerra suas portas, mas o silêncio que envolve esses lugares continua a ecoar. Cada ilha, cada zona de exclusão e cada sítio arqueológico guardado sob cadeados federais partilha um único traço: a negação do acesso. O oceano, a selva e os decretos burocráticos servem como sentinelas de uma verdade que não pode ser dita. Quando olhamos para o mapa, vemos linhas desenhadas por mãos humanas, separando o que é permitido conhecer do que deve ser esquecido. Mas o que acontece quando questionamos essas linhas? O silêncio que protege Marajó, Poveglia ou North Sentinel não é o vazio da história. É uma escolha ativa de quem detém o poder sobre a nossa memória. Ao fechar este arquivo, a pergunta que deixamos nas suas mãos não é sobre o que está enterrado, mas sobre o porquê de tanto esforço para esconder. O que mais foi riscado dos nossos registros? O que mais foi confinado atrás de cercas e leis de segurança? Olhe além das bordas do mapa, questione a autoridade das narrativas impostas e entenda que o conhecimento proibido é, frequentemente, o único que realmente importa. O arquivo está trancado, as luzes se apagam, mas o mistério permanece lá fora, esperando por quem ouse desafiar o silêncio oficial. A história não é o que nos contam, é o que tentam desesperadamente esconder de nós.